problema da banalização da Páscoa não é o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate, nem o ovo. Eu não sei que relação tem o ovo com o coelho, mas... E nem também comer peixe e não comer carne na Sexta-feira Santa. O problema é uma consciência que não está bem diante de Deus. Esse é o problema da Páscoa. Bem-vindo a todos. Nós somos a Igreja Cristã Internacional aqui do Rio de Janeiro. Estamos aqui para falarmos o que a Bíblia grita para cada um de nós, para a humanidade, amém? Vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima-nos, encoraja-nos, Pai eterno, essa manhã, Pai, que não seja apenas uma Páscoa tradicional, Pai eterno, mas sim seja um exame de consciência de cada um de nós, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça, Pai eterno. Pai, queremos servir ao Senhor com consciência limpa. Queremos, Deus eterno, ter um relacionamento com o Senhor, Pai, que nós nunca tínhamos antes, Pai eterno. Um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real, Pai eterno, baseado na Sua palavra e não nas nossas tradições. Que a Sua palavra fale mais alto, Pai eterno, do que qualquer tradição nesse mundo, Pai, porque as tradições passam, esse mundo passa, Pai eterno. Mas o Senhor fica e a Sua palavra permanece, Pai. Amém. E é nela que nós colocamos a nossa esperança, a nossa vida. E eu oro, Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós. Sim. Cada um de nós aqui nessa manhã, Pai eterno. Não permita que saiamos daqui, Pai, sem estarmos animados e ao mesmo tempo incomodados com a Sua palavra. Sim, Pai. Que possamos sair daqui, Pai, com o coração tranquilo, mas ao mesmo tempo, Pai, determinado a fazermos o que o Senhor, por meio da Sua palavra, nos direciona, porque sabemos que isso, Pai, é amar o Senhor, quando nós, Pai, obedecemos a Sua palavra. Obrigado, em nome de Jesus que oramos, agradecemos, amém. Amém. Bom, como vocês viram, nós vamos falar sobre consciência hoje, amém? Amém. Então, porque tem muito a ver com a Páscoa, e eu quero começar com uma pergunta. Talvez você ache uma pergunta meio desconexa. Não, mas nós vamos ver no final que vai ter muito sentido. Você já ficou preso no elevador alguma vez? Já ficou? Como foi essa experiência? Não? Eu já fiquei, é terrível, né? Eu era um menino, muito magrinho, tinha aí meus 15 anos, mais ou menos, 14 anos. E eu ficava fazendo algumas experiências no elevador que eu não queria. Eu ficava pulando assim, eu morava no 6º andar, então eu entrava no elevador e ficava pulando, que eu gostava de sentir a mola do elevador. Mas deu uma hora que o elevador, pá, travou. E para sair do elevador, ele estava bem na parede, não estava na porta direito assim, né? Daí eu toquei o alarme, daí veio o senhor lá, o porteiro. Ele abriu o elevador e tinha uma frestinha bem pequenininha assim. Ainda bem que eu era bem magrinho, né? E consegui passar pela fresta. Então, em alguns casos, existem pessoas que até morreram, não? Em acidentes com elevador. E isso vem na nossa cabeça. Será que eu vou morrer? O que será que vai acontecer? Ficar preso aqui durante esse tempo dentro do elevador? Será que... é uma experiência... Para quem tem claustrofobia, né? Deve ser uma experiência muito ruim, né? Ficar preso num lugar fechado. Mas a sensação de alívio que você tem quando você sai de uma situação difícil é muito bom, né? Quando você está no médico, toca aquele exame, você não sabe como vai ser o diagnóstico, né? O médico fala assim, não, tudo bem, está um pouquinho alterado aqui, mas isso aqui é normal, né? Daí, ainda bem, não estou com nenhuma doença ruim. Ou qualquer outro tipo de experiência, quando você está esperando sair a aprovação do vestibular, né? Ou a resposta de um concurso público, ou quando você está ali esperando aquela nota de prova que, se você não for bem, você pode ser jubilado da faculdade, né? Então você está ali... Você está ali cheio de júbilos, né? Diante da sua expectativa, né? E quando você vê
que deu tudo bem, vem para você um alívio. Mas sabe de uma coisa? Espiritualmente podemos aprender com isso. Porque talvez algumas pessoas aqui nessa sala, aqui mesmo, estejam presos na sua consciência, estejam prisioneiros no elevador da sua consciência e estão na expectativa de uma libertação. Então, uma vez, Mahatma Gandhi falou o seguinte, olha que interessante, podemos pegar algumas frases do mundo que tem sentido, amém? Amém. A prisão não são grades, e a liberdade não é rua, não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. Será que isso pode se aplicar a alguns de nós aqui hoje? Será que nós já temos tudo do bom e do melhor? Nós temos a liberdade, podemos sair na rua. Nós temos talvez a liberdade de poder estar um pouquinho melhor financeiramente, poder comer uma comida diferente no domingo de Páscoa, não? Mas ao mesmo tempo nos sentimos pesados, alguma coisa está nos pesando. Esse é o tema de hoje, a Páscoa da sua consciência, amém? A Páscoa da sua consciência. Todos nós sabemos que a Páscoa, do hebraico Pessah, significa passagem. Que tipo de passagem é essa? A passagem da escravidão para a libertação. Obviamente representado pelo que aconteceu quando os hebreus saíram do Egito e passaram de uma escravidão de muitos e muitos anos ali no Egito para a libertação, que seria uma conquista, e essa conquista seria a terra prometida. Então Deus prometeu uma terra e eles precisariam sair daquela condição que eles estavam no Egito, escravos, fisicamente falando, para a libertação. Mas entre a escravidão e a libertação, que é a terra prometida total, existia um grande desafio, que foi o deserto. Um deserto estava no meio, entre a escravidão e a libertação. E isso hoje é materializado e representado por Jesus, amém? Por quê? Porque hoje nós também temos a escravidão do mundo, quando nós somos escravos dos nossos desejos, escravos dos nossos pecados, né? E temos uma promessa que é o céu, que é o paraíso, que é estar perto de Deus. Mas entre essa escravidão e o céu existe também um deserto, que nós hoje estamos caminhando aqui, amém? Amém. Que é o reino de Deus, que é a igreja. Então hoje nós estamos passando por um período de provação, para que possamos conquistar os céus, não por mérito próprio, mas por pura misericórdia de Deus. E essa misericórdia é representada por Jesus. Ninguém aqui está no céu ainda que alguns talvez estejam pensando que estão no céu, não? Como eu penso que estou no céu toda vez que Maria José chega de São Paulo. Ainda bem. Minha esposa está aqui comigo, não vejo a hora. Hoje o irmão me perguntou, que eu estou contando os dias, né? Estou contando os dias para que Maria José se aposente e venha definitivamente aqui para São Paulo. Eu falo aqui para o Rio. Eu estou contando segundos, não? Então é para que ela possa estar aqui conosco definitivamente. É o céu, poder estar casado com uma mulher mineira que faz uma comida boa. Estávamos falando sobre isso também, né? Eu, o Mateus e o Ismael, né? Então, qual a melhor comida? São Paulo ou Rio? Eu falei, não, é a mineira, a melhor comida do universo, né? Mas ainda que alguns pensem que possam estar no céu, isso aqui não é nada comparado aos céus, amém? Pessoas distorcem a imagem celestial do que é incrível nos céus, achando, no céu deve ter muita gente chata, né? Não deve ter festinha, não deve ter cerveja, não deve ter nada que eu gostaria, não deve ter balada, né? Então eu prefiro no inferno. Meus amigos vão estar no inferno, eu vou estar com eles lá. Não? Algumas pessoas, já escutei isso, algumas pessoas, elas fazem chacota daquilo que elas não entendem.
Mas o céu nada mais é do que o resultado da nossa perseverança e a nossa libertação em Cristo. Amém? A Páscoa pode significar a libertação da sua consciência. Vamos abrir em Atos capítulo 24, Vamos lá, irmão. versículo 14. Atos 24, 14. Olha que interessante. Essa aqui é a defesa de Paulo diante de um governante, Félix. Ele estava sendo encaminhado a Roma como prisioneiro. Ele fala o seguinte no versículo 14: confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho. Esse caminho aqui é com C maiúsculo, ou seja, é um seguidor de Cristo, é um seguidor do caminho. Eles enxergam, e nós enxergamos Jesus Cristo como sendo um caminho, ou seja, Jesus é o nosso caminho, a nossa luz, o caminho reto no deserto da vida. Amém? Então, quando nós estamos caminhando aqui no deserto, saímos daquela escravidão, estamos caminhando com Deus, e poucas pessoas conseguem chegar até os céus, chegar até a terra prometida, porém estamos no caminho que é Jesus. Amém? Aqui chamam seita, ou seja, as pessoas do mundo, quando enxergavam os discípulos que seguiam esse caminho, viam que eles faziam parte de uma seita. A palavra seita não é uma palavra muito legal, né? Uma palavra que assusta alguns de nós. Mas as pessoas do mundo viam os discípulos como seguidores de uma seita. Esse caminho era chamado de seita. Olha que interessante. Continuando. Creiam em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenham em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, amém? Tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar o quê? Minha consciência limpa diante de Deus. E olha que interessante, dos homens. Uma consciência limpa como condição para na ressurreição de justos e injustos eu estiver do lado dos justos. Então a nossa consciência é muito importante para termos uma certeza de que estamos no caminho. Amém? Amém. Ainda que o mundo pense que é uma coisa negativa, como por exemplo aqui seita, né? Mas a minha consciência é muito importante. Por isso que eu faço a pergunta para cada um de nós: como está a sua consciência? Você é honesto com a sua consciência? Está com ela limpa? Ou você está preso no elevador da consciência? Está com a consciência limpa diante de Deus e também diante dos homens? Podemos viver uma vida cristã com alguns, como posso dizer, resquícios do mundo, de sermos superficiais. Acho que eu já dei esse exemplo algumas vezes, mas a mesma coisa é quando você está andando na rua, ou está numa festa de amigos, ou numa festa de parentes, e alguém pergunta para você: e aí, beleza? O que você faz? Beleza. Você pode estar mal, mas o que você fala? Beleza, né? Você pode estar no pior dia da sua vida: e aí, tudo bem? Bem, né? Você não vai responder quando alguém pergunta para você: e aí, beleza? Você fala assim: negativo, estou péssimo. Principalmente para quem você não conhece, né? Só está te perguntando por educação isso. Então essa é uma superficialidade que o mundo impregna em nossas vidas. Mas espiritualmente nós não podemos ser assim. Verdade. Nós não vivemos no reino superficial, mas no reino profundo de Deus, onde nós examinamos nossa consciência, né? Então esse tudo jóia, ele sai no automático. E o mundo nos ensina assim, a sermos superficiais, a passarmos por cima de uma consciência. Como está a sua consciência? Pessoas que passam por cima da consciência podem ter transtornos espirituais a curto, médio e longo prazo. Podem ter transtornos. Por quê? Porque não lidam verdadeiramente, fogem. Pessoas transtornadas, elas fogem da realidade, porque a realidade é muito dura. Porque no fundo, eu não quero me arrepender. Eu prefiro ignorar
passar por cima da minha consciência do que lidar com o meu coração. Porque eu não quero mudar, eu não quero me arrepender. Como está a sua consciência? Você quer se arrepender? Você lida de frente com os seus problemas? Ou será que nós estamos fugindo da realidade? Essa é a Páscoa de Jesus. Essa é a passagem que Deus quer dar para cada um de nós. E tenhamos consciência essa manhã. Amém? Amém. Muito bom, irmão. Ter uma vida perturbada é o resultado de uma consciência que nós não lidamos. E qual o melhor remédio que o mundo dá para amenizarmos essa consciência? O mundo dá remédios também, mas é uma dipirona para quem está com câncer. É isso que o remédio faz. Ele vai abaixar sua febre, vai dar uma falsa sensação de alívio, mas não vai curar a doença. Qual é? O remédio te oferece fugas. Uma das fugas: eu vou me envolver demais no meu trabalho. Assim eu esqueço da minha vida. Tem pessoas que são assim, workaholic, não? Pessoas que trabalham muito, né? Estão lá, lidando com o trabalho, fazendo hora extra. E estão lá. Por quê? Porque no fundo não querem encarar a realidade. Não é só materialismo, não é só por materialismo que as pessoas são assim. Ou eu vou viver uma vida hedonista, ou seja, dedicada aos meus prazeres. Eu vou beber, vou para as baladas. Não, assim era a minha vida antes de ser discípulo, há 29 anos atrás. Eu anestesiava a minha consciência fazendo o que me trazia prazer. Então eu vivia uma vida assim, sabe? Eu não ficava em casa pensando na morte da bezerra, não, porque senão minha cabeça ia ficar desse tamanho. Eu saía com meus amigos, tinha uma vida nesse sentido. Ou algumas pessoas, sei lá, fazer um passeio no shopping, não, vamos, sei lá, viver uma vida dedicada ao que eu gosto de fazer. Não precisa ser balada também. Então, algumas pessoas comem exageradamente. Uma compulsão por comer é muito grande. Por quê? Porque às vezes isso pode refletir o coração de quem não quer lidar com a consciência. Acaba tendo compulsão por alguma coisa, ou comida, ou droga, ou cigarro, ou bebida. A compulsão pode refletir um coração que não quer lidar com a realidade. Compulsão por televisão, Netflix, não? Tudo isso. Agora, existem outras fugas, obviamente eu citei somente algumas, mas escutar esses desejos podem nos fazer temporariamente esquecermos os nossos anseios internos, mas não vão resolver a situação de uma consciência que não está tranquila diante de Deus. Daí, como consequência disso, e a conta chega, o boleto vai chegar, o boleto espiritual. Ele chega, ele bate na sua porta. Você nem precisa pedir para vir boletos para você. Alguém já pediu boleto para poder pagar? A conta de luz chega, a conta de água chega, não? O aluguel vai bater na sua porta, vai chegar o boleto no seu e-mail, né? Agora, para você receber alguma coisa, você tem que pedir. Agora, esses boletos chegam. E quais são as características de pessoas que não lidam bem com a consciência? O que acontece com essas pessoas que se envolvem com as fugas do mundo e não lidam com a consciência? Algumas delas choram e não sabem por quê. Estão chorando, estão tristes, mas não sabem. Já viu isso acontecer? Não sei por que eu estou chorando, mas alguma coisa está errada, não? É igual febre. Se está com febre, alguma coisa está errada, alguma infecção, alguma coisa aí. Você não sabe o que é. Então, pessoas choram e não sabem o porquê. Existem choros bons, como o choro de Jesus, que ele chorava quando ele olhava pessoas e sentia a dor das pessoas. Agora existem choros que são egoístas, ou choros que são decorrentes da condenação, que é o chorar e ranger de dentes, não? Então, quando o choro é egoísta, eu choro porque eu tenho pena de mim, eu sou um coitadinho, esse choro não é bom. Agora, se o choro é motivado pelo que Jesus chorava, esse é um choro bom, amém? Quando nós choramos por situações, ou quando nós choramos, às vezes, por algumas dores, como a dor da perda, né? Algum outro tipo de dor. Outra consequência, pessoas que têm medo e ansiedade do nada e não sabem de onde vem. Então, algumas pessoas do nada têm medo,
pânico de alguma coisa e não sabe de onde vem. Eu não vou dizer que isso é, mas isso pode ser consequência de uma consciência não resolvida com Deus. Pode ser patológico, mas pode ser também algo relacionado à consciência. Pessoas que não se aceitam porque ficam pensando no passado, aquele sentimento de querer voltar no tempo, aquela culpa exagerada, são pessoas que não conseguem enxergar Jesus na cruz, que morreu por cada um de nós, para que a nossa vida pregressa não tenha peso sobre a nossa vida de hoje. Amém? Amém. Pessoas extremamente inseguras, insatisfeitas, que nunca está bom, sempre está reclamando, também é uma característica de quem não lida bem com a consciência. Pessoas que se irritam com facilidade, toda hora está se irritando, toda hora está nervoso, alguma coisa está acontecendo, talvez seja alguma coisinha aí da consciência, não? Pessoas que vivem se culpando demais, pessoas que são infelizes quando coisas boas acontecem, pessoas que têm medo do futuro, e aí vai, nós temos uma lista grande de características de pessoas que não lidam bem com a consciência. Sabe, a Bíblia fala em 1 Pedro 3, 21, vamos lá, irmãos? Vamos. 1 Pedro 3, versículo 21. Vamos lá. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos de uma boa consciência para sermos salvos, amém? O batismo, ele não é simplesmente uma simbologia, não é a aguinha na cabeça do nenê, não, do recém-nascido, quando ele está ali diante de uma autoridade espiritual. Não é simplesmente um dia especial que eu coloco uma roupa branca, né? E hoje é dia de batismo na igreja, eu vou lá. Então faz uma aulinha sobre o batismo, um estudozinho sobre o batismo, vai lá, entra na fila e é batizado. Não é isso. O batismo, ele vem de algo muito sério, amém? Vem do quê? De uma boa consciência diante de Deus. Antes de sermos batizados, precisamos ter algo que é a consciência. Um recém-nascido não tem consciência, ele nem sabe de nada que está acontecendo. Eu fui batizado, entre aspas, batizado quando eu era recém-nascido, eu nem lembro. Eu só sei depois que o padre que me batizou chamava Renato. Não? Provavelmente por isso que eu chamo Renato também. Mas não é algo profundo, não é algo bíblico. A Bíblia fala que nós precisamos ter fé para sermos batizados, ter uma boa consciência para sermos batizados. A Bíblia fala que nós precisamos nos arrepender dos pecados para sermos batizados. Então não é simplesmente um rito, não, um ritual. É necessário profundidade, é necessário lidar com a consciência. Amém. Pessoas vivem num deserto espiritual povoado por pessoas do mundo. Nós vivemos no deserto do mundo povoado de pessoas espirituais. Amém? Que tipo de deserto você está hoje? Eu prefiro estar no deserto do mundo. É cruel, é ruim, tem perseguição, mas está povoado de pessoas que são discípulas de Jesus, que me ajudam. Amém. Do que estar no deserto espiritual, ou seja, eu não consigo encontrar soluções espirituais, a minha consciência não está muito boa, mas é um deserto que está povoado também, mas povoado de pessoas como eu, pessoas do mundo, que não tem a clareza, que não tem a luz da Bíblia, não? A própria Bíblia, ela fala dela mesma, ela fala que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós seguimos a Deus porque temos um caminho, que é Jesus Cristo, e nós vemos esse caminho por meio da palavra de Deus, porque a Bíblia também é o próprio Jesus, como fala em João capítulo 1, Jesus é o verbo, não? Que existia antes da criação do mundo. Amém. Se você se identifica com o que eu falei até agora, me acompanhe nesses dois rápidos pontos, amém? Primeiro ponto, limpe sua consciência para ser salvo. O único processo de limpeza
de sua consciência é confessar pecados, se arrepender e ser batizado. Esse é o processo. Não é relatar pecados, não é pensar nas coisas ruins que nós fazemos, mas é confessar pecados. O que é confessar? Qual é a diferença entre relatar e confessar pecados? Confessar é quando eu estou falando e sentindo dor. Agora, relatar é quando simplesmente eu vejo as coisas ali, não, que eu fiz de errado, e falo, mas sem dor nenhuma no meu coração, sem desejo de arrependimento. O principal problema que impede alguém, por esse processo de limpeza, é se achar uma pessoa boa, ainda que a sua consciência não esteja limpa. Então, às vezes, nós podemos cair nesse erro também, achar que nós somos bons, não? E isso é uma coisa natural. Essa, na verdade, é uma defesa de consciência. Nós temos uma defesa de achar que somos bons. Para quê? Para anestesiar a consciência. Quando eu acho que eu sou bom, eu já anestesio as coisas ruins que eu faço. E não há conexão entre quê? Entre aquilo que eu faço e aquilo que eu acho quem eu sou. Existe conexão em nossa vida, em sua vida? Então, às vezes nós falamos, pensamos que somos bons, mas na hora de vermos as atitudes, elas depõem contra aquilo que nós falamos. Então, como saber se uma pessoa está no caminho? Quando as atitudes acompanham a consciência. Amém? É para isso que nós trabalhamos, é por isso que existe uma ferramenta incrível aqui na igreja chamada discipulado. Amém. Onde nós lidamos, a cada tempo de discipulado nós buscamos lidar com a nossa consciência, lidarmos com os nossos anseios, confessarmos os pecados para que possamos limpar nossa consciência, amém? E sairmos com desafios reais, verdadeiros. Para quê? Para que possamos ter uma vida prática, conexa com aquilo que eu penso e aquilo que eu falo. Amém? Olha que interessante, irmãos. A característica de quem age como se fosse uma pessoa boa, mas as atitudes não acompanham, sabe qual que é sempre? A falta de urgência, a falta de velocidade para eu poder mudar o meu coração. Falta de urgência para marcar um próximo estudo bíblico, falta de urgência para ser batizado, mesmo sabendo que Jesus está pendurado na cruz por mim. Então, essa é a consequência de quem não quer ter a prática daquilo que fala. O que Jesus chama, o que a Bíblia chama de hipocrisia? Pessoas que sabem o que é certo, fazem o que é errado e acham que são boas. Esses três elementos são importantes para uma pessoa hipócrita. Se uma pessoa sabe o que é certo, faz o que é errado e confessa e se arrepende, não é hipocrisia. Se a pessoa não se acha boa, faz coisas boas, mas entende isso, que precisa lidar com a sua culpa, e confessa isso, e muda, e se arrepende, isso não é hipocrisia. Hipocrisia não é você, ninguém aqui é 100% sem pecado. Então hipocrisia não é você, então eu não vou evangelizar até que eu seja como Jesus. Não, que eu não tenha pecado. Não, Deus não pede isso para cada um de nós, ainda bem. Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele não revela seus pecados todos de uma vez só. Se Ele for revelar seus pecados de uma vez só, em um dia, Deus sabe o que a gente aguenta, não? Deus é tão misericordioso que Ele revela a prestação, as coisas que nós precisamos mudar. É verdade. Então, quando nós temos esses três elementos, se pensar que eu sou bom, falar que eu sou bom, mas as atitudes não mostram isso, aí sim existe a hipocrisia. Era como Jesus condenava os fariseus em sua época, não? Porém, quando eu estou me deparando com os meus pecados, mas não tenho a urgência que eu preciso ter para ter uma vida conexa entre o que eu penso, o que eu falo e com as minhas atitudes, sabe? Esse é um sinal que eu preciso considerar bastante, amém? Amém. Vamos ler uma escritura que fala um pouquinho sobre isso. Amém. Salmos 95, versículo 6. Olha como Deus se sente.
mesmo depois de Jesus ter sido entregue por cada um de nós, e mesmo assim nos mantemos sem urgência para mudar o que precisamos. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a voz e não endureçam, se vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração, como em Meribá. Meribá significa rebelião. Como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Então as pessoas não entraram na terra prometida, continuaram no deserto. A Páscoa não teve sentido para alguns, ainda que foram libertados. Eles morreram no deserto, eles não entraram na terra prometida. Isso pode acontecer conosco. Então a Páscoa tem nos libertado, o batismo, a ressurreição de Cristo, nós nos ressuscitamos como Cristo, mas no deserto do mundo, é o qual nós estamos, acompanhado de pessoas espirituais, não perseveramos. E muitas pessoas, infelizmente, ficam no deserto. Por quê? Porque não desfrutaram do descanso de Deus, não foram fiéis à palavra de Deus. Alguns estão com a consciência atormentada porque continuam nesse deserto, sabe, espiritual, e não são urgentes para sair. Então, quando você está no deserto e alguém te oferece um copo de água, que é a palavra de Deus, não recuse. Tome essa água, amém? Amém. Beba da água de Deus. Amém. Segundo ponto, rapidamente, limpe sua consciência, não para ser salvo, mas para continuar a ser salvo. Limpe sua consciência para continuar a ser salvo. É isso que nós fazemos, é por isso que nós estamos aqui perseverando. Amém? Amém. Quero citar alguns exemplos aqui. Não? Por exemplo, nós temos aqui, eu já falei da Milena, não vou falar de novo, tá bom? Mas posso falar do Yuri, amém? Amém. Que mesmo doente está aqui com a gente. Mas o Yuri, ele ficou muito tempo nesse deserto, desde 2019, não? Nesse deserto espiritual. E Deus permitiu que ele estivesse nesse deserto espiritual. Aliás, ele está nesse deserto há muito mais tempo, mas desde que conheceu a gente, está desde 2019, como o Felipe falou aqui. Porém, Deus deu condições, Deus permitiu que situações acontecessem para ele se libertar. Então hoje o Yuri é liberto da sua escravidão. Hoje ele tem luz na vida dele, amém? Hoje ele não está mais nas trevas, hoje ele tem respostas para os seus anseios espirituais. Hoje ele tem discipulado. Hoje ele tem o reino de Deus, a igreja. Hoje ele tem Jesus como um caminho com C maiúsculo. Amém. Jesus que vai à frente, ele vai seguindo Jesus. Hoje ele tem esperança, mas ainda está no deserto. Mas agora não é mais um deserto espiritual, porque agora nós temos a Bíblia que mata a nossa sede. Muito bom. Agora qual deserto que é? É o deserto do mundo. Sim. O deserto cruel, onde pessoas nos atormentam, onde situações podem nos atormentar, mas nós temos a palavra de Deus. Amém. Nós estamos nesse caminho, amém? E precisamos estar nesse caminho para chegarmos até Deus. Então limpe sua consciência para continuar a ser salvo a cada dia, por meio do discipulado, nesse deserto, amém? Limpe a sua consciência. Talvez alguns, mesmo sendo discípulos, mesmo tendo passado pela libertação, estão confusos nesse deserto. Algumas pessoas ficam no meio do caminho mesmo. Então limpe a consciência. Qual é a resposta? Limpe sua consciência. Seja tranquilo diante de Deus. Coloque a cabeça no travesseiro à noite e pense assim: uau, eu estou em paz com Deus, amém? Eu estou bem com Deus. 2 Timóteo 1, versículo 3. Bom, Renato. Vamos, Renato. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha a consciência de Paulo aqui. Ele dava graças a Deus, porque ele servia a Deus como? Com a consciência limpa. Para limparmos a consciência, precisamos de duas coisas: abandonar o pecado, como fala em Provérbios 28:13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa os abandona e encontra misericórdia.
temos que abandonar os pecados, ou seja, nos arrependermos, não? E também precisamos abandonar a nós mesmos. Como fala em Tiago 4, versículo 14. Vamos abrir lá, Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, o que é a vida? A vida é efêmera, ela é frágil. Não queira ter controle da sua vida. Precisamos nos abandonar em Deus. Essa é a essência da vida de um discípulo, não? A vida é muito efêmera. Por exemplo, nós sabemos aqui que o Ismael pegou dengue. Então, ele é um discípulo fiel, não? Então, eu peguei dengue e ele pegou dengue. Eu fiquei com, talvez, Covid e talvez tenha ficado com Covid também. Então, só que a Covid dele, ou a gripe forte dele, veio antes da dengue, não? A minha primeiro veio a dengue, depois veio a Covid. Então, estamos unidos aí, na saúde e na doença. Mas amém. Então, e você continua casado com sua esposa, eu também. Mas estamos unidos, amém? Então Deus está nos ensinando a nós nos entregarmos a Ele, né? Quando situações acontecem, situações nesse sentido. Então entregue-se a Deus antes de ser entregue por Ele as coisas ruins. Porque a Bíblia fala que Deus também nos entrega quando nós nos arrependemos. Está lá em Romanos 1. Deus entrega pessoas ao pecado quando essas pessoas não se arrependem. Então precisamos de uma boa consciência para continuarmos a ser salvos. Essa boa consciência vem de um desejo e de uma prática constante de confessarmos os pecados. E não só confessarmos, tomarmos decisões e aceitarmos os desafios. Então, irmãos, para terminarmos, qual é o nosso desafio? Abandone-se em Deus, não? Para continuar a ser salvo. Abandone-se em Deus, no sentido de não é abandonar a Deus, abandone-se em Deus, ok? Já bem claro isso, antes que alguém entenda diferente, não abandone Deus, mas abandone você em Deus, se entregue a Deus completamente, para ser salvo, para estudar a Bíblia e ter um relacionamento firme e verdadeiro com Deus, amém? Qual o desafio? O desafio é: examine sua consciência diariamente. Diariamente. Eu costumo examinar a minha consciência às noites. Então eu faço um mini tempo com Deus à noite. Fora o tempo com Deus de manhã, eu faço um mini tempo com Deus à noite. Eu faço um balanço de como foi meu dia, aquilo que eu preciso melhorar, as coisas que são pecaminosas em minha vida, para quando eu ter um tempo de discipulado com o meu discipulador, eu tenho o que falar, substancialmente falando. Tem pessoas que não têm o que falar no discipulado. Tem pessoas que não têm o discipulado, esperam o discipulador perguntar: e aí, como estão as coisas? Não, a pessoa fica pensando: deixa eu ver aqui como foi. Não, faça esse exame antes, todos os dias, para nós sermos diligentes nas coisas que precisamos mudar. Aí sim, a Páscoa é uma comemoração para cada um de nós, amém? Amém? Aí sim, a Páscoa vai além do chocolate, vai além do ovo, vai além, sei lá, do coelhinho da Páscoa. Aí sim a Páscoa vai ter sentido. Aí sim nós comemoramos a Páscoa e não passamos uma tradição pascal, não, mas comemoramos a Páscoa de Deus. Nós podemos nos alegrar juntos, amém? Amém. A Páscoa do Senhor, amém, que é a passagem, que é a consciência limpa diante do nosso Deus, e a Deus sejam dadas as glórias, amém? Amém. Amém.